Então, vamos dar partida aqui na situação. Aê, hein, Ismael? Tá fera, hein? Fera, neném. Bom, nós paramos aqui, né? Espíritos que não conseguem falar. Ao maior patamar de mata, relatório de pela Organização Mundial da Saúde. O próximo... Caiu 100%. Ô, Ismael, é o quê que está ligado? É uma televisão? Tem alguém que está com o microfone aberto e está conversando e todo mundo está ouvindo a conversa. É chato. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Espíritos que não conseguem falar, né? Em qualquer circunstância, deve-se deixar que tudo ocorra com naturalidade, sem querer forçar a reação por parte dos que se comunicam. Ou fala agora ou cala-se para sempre. Nada disso, né? Tem que esperar o tempo dele, né? Esse é o conselho. Não tem consciência... Bom, aqui já é espíritos que desconhecem a própria situação. Não têm consciência de que estão no plano espiritual. Não é difícil a gente encontrar esses casos aí, né? De vez em quando a gente se depara com esses espíritos. Não sabem... Ismael, acho que é até muito comum. Toda reunião mediúnica que a gente faz tem um ou dois desses. É verdade. Isso é verdade. Não sabem que morreram, entre aspas, né? E sentem-se imantados aos locais onde viveram ou onde está o centro de seus interesses. Ainda hoje nós estávamos aqui conversando com meu genro aqui, ele vem de uma linha aí de estudos até esqueci o nome, lá daquelas regiões lá do Oriente. Então, ele estava dizendo que os estudiosos dessa doutrina, quando chegam a uma certa idade, é comum eles irem se desfazendo dos bens materiais para que não se prendam esses bens na hora de atravessar as fronteiras, né? É até uma ideia interessante, né, que tem uma lógica muito grande isso, né? Quanto mais a gente se desvincular, não é jogar tudo para o alto, porque a vida não pede isso, né? Desfazer assim de qualquer jeito, mas a gente ir tentando se desligar dessa vinculação é que traz essa dificuldade, né? A gente fica travado aí, muitos de nós, né? Desapegar, né? Tem que desapegar. É difícil, hein? Não é fácil, não. Tá? Uns são mais fáceis de serem conscientizados e o dialogador, sentindo essa possibilidade, encaminhará o diálogo para isso. É só fazer a sondagem para ver como é que está a situação e segue adiante no diálogo, né? Outros, porém, trazem a ideia fixa em certas ocorrências da vida física e torna-se mais difícil a tarefa de aclarar-lhes a situação. Eu me lembro de um caso em que um determinado fazendeiro morreu numa disputa de terra e ele ficava na porteira lá com as armas dele, né? Esperando lá as pessoas avançarem lá no terreno dele para ele atirar. Acabou sendo alvejado e desencarnou. E continuou naquela situação ali, preso, né? Aquela situação e entrou em comunicação lá no nosso grupo e aí eu fiquei sem saber se o médium foi lá onde ele estava ou se ele veio, né? Mas o fato é que os outros dialogadores estavam ocupados e eu fui conversar com ele. Você também veio invadir? Aí eu já comecei a tomar pé da situação. Disse, não, eu sou o advogado que veio aqui fazer a defesa do senhor, a proteção de sua terra, né?
Aí desarmou ele, né? Porque até então só ia lá pessoas que estavam querendo tomar as terras dele, né? Assim, mas quem foi que mandou você aqui? Como é que você soube disso? Aí eu, na intuição, encaixou na hora, foi seu filho que está lá na cidade. Fulano de tal, aí você vê como é que é a intuição, né? Meu Deus, ele está sabendo disso aqui? Tá, ele está sabendo de tudo. Alguém falou com ele e ele me contratou para tratar disso aí. Mas pode deixar. Aí ele vai dizer assim, não, ele não vai pagar, ele te contratou, mas quem vai pagar sou eu. Tá bom, depois a gente vê isso aí. Fui levando na conversa, né? Aí por aí a gente vê como é que as coisas acontecem de uma forma muito comum, natural, né, da vida de encarnado, né? As coisas dão sequência de uma forma que o espírito não se dá conta que já está do outro lado, né? E a gente ouvindo as primeiras palavras do comunicante, a gente vai ter noção de que ele já tomou conhecimento ou não da situação. Toda vez que acontece isso conosco na mesa mediúnica, eu fico pesarosa quando a gente pega um padre ou um pastor nessa condição. Como é difícil trabalhar com eles nessa condição de mostrar a eles que eles estão desencarnados. É muito complicado. E como? Entendeu? Entendi. Você sabe que, bom, está mais que claro que você já sabe, né? Tem um grupo de auxílio à nossa região de padres e pastores. Você sabe disso, né? Sim, Quando sim. chega um cidadão desse aí que está muito difícil de levar a conversa, aí a gente coloca o pessoal do lado de lá. Olha, tem um pastor aqui da sua denominação que quer falar com você. O que ele está fazendo aqui, esse traidor? Aí complica, né? Mas ele chega e vai, né? Vai contornando a situação até encaixar, né? Gera confiança, né? Exatamente. Tio Ismael, Sim. mesmo porque na casa espírita tem muitos ex-pastores e ex-padres, né, de outras vidas, né? Assim, encarnado agora, mas que não sabia que foi, né? Vieram, né? Exatamente. Tem gente que sente até a batina batendo as pernas, né? Já ouviram falar nisso? É verdade. Tem um tal de Egeu que de vez em quando ele fica olhando para as pernas, o que está acontecendo? A batina fica raspando nas canelas dele. Ai, Jesus! Eu não sei se ele está no grupo agora, ele disse que ia. Mas acontece muito. Deve-se procurar infundir-lhes a confiança em Deus e noções de que a vida se processa em vários estágios. Que ninguém morre. A prova disso é ele estar ali falando. E que a vida verdadeira é a espiritual. Essa concepção de que a vida verdadeira é espiritual é até difícil até para a gente que já está na área aí faz muito tempo, né? De vez em quando a gente esquece disso. E toma a vida encarnada como Imagine a para real, né? pastores, como falou Graça, hein? Imagine para padres e pastores, como falou Graça. Pois é. A vida inteira dizendo que não existe, né? E de repente tem vida após a morte. É um choque, né? Difícil, né? De interiorizar esse assunto, né? Essa novidade. É muito complicado. Mas estamos aqui na escola para aprender, né? A escola Terra. Se não for nessa encarnação, será na outra, na próxima, se Deus quiser. Escola feminino, escola masculino, né? A gente aprende sempre. Também tem um porém também, né, tio? Muitos espíritas acreditam na reencarnação, mas como eles não trabalham esse processo, quando chegam do outro lado, tem muita dificuldade, né? Tanto sim que tem um hospício lá só para espírita. Um hospital lá só para colher espíritas.
Não, falando sério. É porque é complicado, né? Porque a gente pensa que só nós estamos salvos e tudo, e a gente não trabalha essa nossa ida. Dalmi conta um caso de uma pessoa que parece que era conhecido dele, né? Que a esposa ficou viúva e contou a história de que a vida inteira estiveram assim, nas reuniões e tal, estudando a doutrina espírita, falando sobre reencarnação, e quando o cidadão estava lá na hora de passar para o outro lado, ele chamou a esposa e falou com ela assim: olha, a vida inteira a gente estudou isso, mas eu sei que daqui a pouco eu já vou atravessar aqui os umbrais aqui, mas será que é verdade mesmo tudo isso que nós estudamos? Você vê como é que são, né? Aí, você estuda, mas não entroniza, né? Nós temos que... Falou no padre, é ele chegando aí, ó. Hein? Falou no O padre padre, é ele chegou aí. chegando aí, ó. Ah, ele já não é mais padre, agora ele já é bispo. Quiçá papa. Bom, então, quando se comunica, apresenta um sofrimento atroz. Estamos falando agora dos espíritos de suicidas. Boa noite a todos. Geral, né? Boa Boa noite. noite, Egil. Boa noite, Boa noite, Gil. Gil. Um abraço e um Boa beijo noite, para todo garotinho. mundo. Pax Domini. Pax Domini. Mas você está Sua orelha não queimou, não, Titi. Tava falando de você, hein? Hã? Sua orelha não queimou, não. Estamos falando de você, hein? Nós estamos Rapaz, está queimando, falando sim. barbaridade aqui. Está falando, se estiver falando de mim, bem ou mal, não tem problema. É sinal que estou sendo lembrado. Apenas para poder complementar o assunto, a Gisele, naquelas viagens que ela faz lá pela Europa, lá está lá perto de todos aqueles países, lá foi no Vaticano, lá fazer uma visita, né? Ela falou: pai, eu acho que eu vi o tio Egeu lá, na hora que eu estava lá na porta, ele passou às pressas com a mala na mão, a maleta na mão. Eu falei: caramba, o cara está indo lá ainda. Eu já contei isso para ele está sabendo disso. É. Você É, sabe Gil? que isso é verdade, porque até hoje eu estou sentindo a batina ainda arrastando as pernas. Justamente isso que nós estamos comentando sobre você. Ah, é? Tá vendo? Ei, Zeca. Ei, Zeldinho. Mentira, não era mentira. Não era, não, era verdade. Você sabe que eu amo vocês? Também amamos o senhor. Nós também te amamos. Amo sim, do coração. A cachorrada começou a latir, fechar a janela aqui. Mas, então, nós estamos falando aqui dos espíritos de suicidas. Às vezes estão envolvidos pelas alucinações que padecem, em virtude da repetição da cena em que destruíram o próprio corpo pelas dores superlativas, daí advindas, e ao chegar à reunião, estão no ponto máximo da agonia e do cansaço. E essa vinda, esse choque que o espírito recebe, na hora da comunicação, ajuda em muito, né? E cabe ao doutrinador socorrê-los, aliviando-lhes os sofrimentos através do passe. É um recurso que é utilizado, né? O desespero, se você começar a querer falar com o espírito, você não vai conseguir, porque ele não vai parar de esbravejar não, gritar, né? O desespero, né? E a medicação é exatamente o passe, né? Para acalmar. Não necessito tanto de doutrinação, acabei de falar, quanto de consolo. Estão buscando uma pausa para seus aflitivos padecimentos. A vibração amorosa dos presentes, os eflúvios balsamizantes do alto atuarão como brando anestésico, aliviando-os
e muitos adormecem para serem levados em seguida pelos trabalhadores espirituais. Aí me veio aqui uma vontade de fazer uma pergunta ao Júlio Guezet. Você já passou por alguma situação dessa, Júlio, de atender algum espírito nesse particular? Já, Hein? já. Muito complexo. É, Não só pela complexidade do caso da pessoa, mas pelas vibrações que ela vê imantada. uhum. Essa foi uma intuição que me veio aqui agora para perguntar a você. Você deve ter muitos casos aí no seu livro de anotações aí. Naquela reunião centenária lá da casa da... Como é que era o nome dela? Da Ana Carolina? Sim, A Célia. É isso? sim. Maria Carolina, né? Maria Carolina Lorenzoni. Lorenzoni. Nossa, e baixinha. Sinto saudade dela. Tem um E carinho esse, muito e especial. esse espírito que se comunicou através do meu tio, né? O filho dela, Mauro Fernando Kiel. O Mauro. Tivemos Na a época, oportunidade né? de trabalhar com ele também. Na época. É isso aí. Muito bom. Então, estamos aqui em casa, né, com a turma. Sim. Curiosidade, a dona Maria Lorenzoni era daquele castelinho ali no centro da cidade ou eu que estou fazendo confusão? Exatamente, exatamente. Eu me lembro que a gente foi lá uma vez, uma ou duas, não lembro. A gente foi lá. Era Aquele uma castelo pessoa... tem histórias. Imagino. E dá uma pena ter sido derrubado, mas, enfim, é o progresso, né? Sim, verdade. Era uma pessoa que a gente tinha prazer de estar próximo dela, né? Uma vibração muito boa. Sim, Muito desprendida, né? É, Ele também foi muito desprendido, apesar de ser político na época, mas era uma pessoa muito desprendida, tanto desprendido que morreu praticamente na miséria. pois é. Eita. Mas deve ter chegado muito rico no plano espiritual, né? Sim, fez muita coisa boa. Bênçãos, né? Os Paulo, defeitos né? eu não posso dizer porque eu não vi de perto, né? Mas qualidades eu cheguei a ver. Uhum. De, às vezes, tirar o próprio sapato para dar às pessoas. Ou, na chuva, dar o guarda-chuva e ele caminhar na chuva. São almas que vieram para ensinar a gente. Vamos dar sequência aqui. Espíritos alcoólatras e toxicômanos. Isso existe? Existe. É só aqui não? Do lado de lá tem também? E como tem? E eles vêm doidos para tomar uma branquinha na mesa. Eu já dei muitos goles para eles tomar. Dá uma cheiradinha, né? Uai, mas tem que ter, porque a Terra é a cópia do... O que acontece na Terra é a cópia do que acontece no mundo espiritual. Quase Bem sempre perfeito. se apresentam pedindo, suplicando, exigindo que eles deem aquilo de que tanto sentem falta. Eles chegam pedindo, né? Uhum. Sofrem muito e das súplicas podem chegar às crises terríveis, delírios, Ismael. debatem Ismael, e os desequilibram totalmente. Sim. em relação a isso que você está falando aí, de espírito se apresentar nessa condição como alcoólatra, né? Uhum. E que vem realmente pedindo alguma bebida alcoólica. Uhum. E qual é o papel do dialogador em relação a isso? Ele vai ter que dizer assim, não, aqui não tem cachaça, só tem evangelho. É assim?
Você não está num bar, você está numa casa espírita. Aí danou-se. Mas fala, Gil. Não, mas tá certo, mas não é só por aí, não. Tudo bem. Não vamos dar evangelho numa hora dessa. Existem recursos no mundo espiritual em que a gente pode, inclusive, utilizar desses recursos. Tudo bem, você está querendo alguma coisa nesse sentido? Tá bom, eu vou te dar. Está aqui, ó. Você coloca realmente, você está plasmando, através do seu pensamento, você está plasmando aquele copo, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí, mas só que os recursos que estão aí dentro não são alcoólicos, são recursos que os espíritos vão se aproveitar disso para poder justamente ajudar aquele irmão, como tem acontecido em vários momentos, né? E muitas vezes eles falam assim, você me enganou, isso não é bebida. Mas aí já é tarde, né? Aí já é tarde. Eu coloco e eu tomo junto com eles. É como se fosse uma cerveja sem álcool. Eu vou colocar uma situaçãozinha aqui. O que eu vejo e vejo acontecer na maioria das vezes? Que o Ismael falou, do outro lado existe. Eu, em verdade, assim, pelo que eu consigo visualizar, existe muito, e eles, a maioria, eles que acendem nos encarnados a vontade de beber. Porque eu venho sem o vício, eu venho para ter isso apagado na minha memória. E vou ficar sem beber por certo tempo. Tá? Eles vão chegando perto e vão acendendo aquilo que eu já fiz em outra existência. E daqui a pouquinho eu posso estar vindo a beber. Mas na maioria que eu vejo, eles do outro lado, que estão no vício, chegam perto dos encarnados e influenciam bastante. Se a gente tiver afinizado com esse pensamento, com essa ideia, a gente acaba embarcando, né? Como no livro Sexo e Destino, né? Já teve uma situação dessa, Bel, que eu atendi e ele pediu e falei que não tinha, sei o quê, mas ele continuou insistindo, eu acabei oferecendo. E pelo linguajar ele estava bastante bêbado. E ele tomou e depois disse que eu tinha enganado ele. Você me enganou e agora eu estou sóbrio. Olha, esse negócio é tão impressionante que, às vezes, quando o espírito está falando, a gente sente o cheiro do álcool ali. Não só nesse caso aí de álcool, né? Mas de outras substâncias, né? Ele traz aquilo, impregna até o ambiente, né? E a gente até se assusta, né? É fumo, é álcool, desperta através do médio essa percepção. E fica impregnado. É que os mentores, antes de acabar o trabalho, eles vão limpando, a gente sai limpo, mas impregna bastante. Com certeza. Sentem-se cercados por sombras, perseguidos por bichos, monstros que lhes infundem pavor enquanto sofrem as agonias da falta do álcool ou do tóxico. Não precisa nem estar desencarnado para ter esse sentimento, né? Encarnado mesmo, a gente tem notícias de que isso acontece. É chamada abstinência, né? Aqui, ó. De nada adiantará o doutrinador tentar convencê-los das inconveniências dos vícios e da importância da temperança, do equilíbrio. Não estão em condições de entender e aceitar tais tipos de conselhos. Deve-se tentar falar a respeito de Jesus, de que nele é que encontramos forças para resistir, de que somente com Jesus seremos capazes de vencer os condicionamentos ao vício. Isso depende do momento para levar essa informação. Tem hora que não dá para fazer isso, não. Né? Aí, só o tempo mesmo. Mas isso me chama a atenção para um fato interessante, que essas igrejas evangélicas, elas têm uma facilidade de trabalhar com essas pessoas
justamente usando esse discurso, né, de Jesus e tal, né? Você vê que muitas instituições ligadas aos evangélicos tratam de alcoólatras e toxicômanos. Vocês sabem disso, né? Uhum. Eles têm um jeitinho todo especial de conduzir isso aí, né? Mas, na hora da reunião mediúnica, eu acho um tanto difícil você encaixar isso aí. Há momentos em que dá para fazer isso, mas em outros, esse condicionamento ao vício, se falar de Jesus para ele, é chamar para briga, né? Mas tudo é a experiência que a gente vai... Se, entretanto, estiverem delírios, o passe é o meio de aliviá-los aí, né? Conforme a situação, não tem conversa, né? O passe é que vai funcionar, não adianta conversar que eles não vão aceitar. Espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. Também tem. Como será esse tipo, né? Vem com a ideia preconcebida de ocupar o tempo dos trabalhos e assim perturbarem o seu desenrolar. Vocês devem ter vivenciado algum caso aí? Lembra de algum caso? Eu lembro, sim. Eu lembro um caso de que uma vez teve um espírito que foi numa reunião de quarta-feira e até o Zé Grosso, no momento, ele interviu, porque falou que aquele espírito estava querendo atrapalhar a reunião. Tomar o tempo, só eles vêm, fazem essa dificuldade, trazem essa dificuldade toda, mas, na verdade, eles acabam, o plano espiritual tem lá os seus planos, né? E acaba servindo para alguma coisa. Não é em vão que esse espírito aparece na reunião, não. Usam muita técnica de acusar os participantes, os espíritos em geral, ou comentam sobre as comunicações anteriores, zombando dos problemas apresentados, né? São espíritos gozadores, né? Esses irmãos não aparecem na reunião, tio Ismael, para testar justamente a unidade do grupo? Com certeza. No caso, se o dialogador não tiver o equilíbrio, ele acaba entrando naquela vibração, né? Se ficando nervoso e irritado, e facilita mais ainda a intromissão desses espíritos, né? Mas é um teste para o grupo. A parte doutrinária é interessante, como já até foi colocado em algumas situações aí. Todo orientador ele deve se colocar no lugar do interlocutado ali no momento, a esse espírito que chegou. Porque eu se colocando na posição dele, os resultados vão ser positivos demais. E nós vamos, aí as pessoas vão atentar a ver diversas situações que, se colocando no lugar dela, vai facilitar muito. Aprendizado e tanto, né? Continuando aqui com o espírito que deseja tomar o tempo da reunião, observando seu intento esclarecedor, não deve debater com eles, tentando provar a excelência do espiritismo, dos propósitos da reunião e dos espíritos, mas sim levá-los a pensar em si mesmo. Olha, com muita frequência a gente cai nessa armadilha aqui, ó, de querer discutir, debater sobre doutrina, o espiritismo é excelente, é melhor do que os outros, tal. Então, aí a gente caiu na armadilha, né? Deve-se evitar isso aí, esse debate. Quer dizer, querer apresentar conhecimentos, né, sobre doutrina espírita, né? Com certeza, porque quando passar para
sair dali, ele vai para um grupo, se for de evangélicos já esclarecidos, né, na espiritualidade, essas pessoas, se fosse um evangélico, se for, ele vai para um grupo que vão ter evangélicos que conhecem a realidade do espiritismo. Então, ele vai saber aos poucos. Não adianta a gente querer impor nada. Verdade. Procurar convencê-los de que, enquanto analisam, criticam ou perseguem outras pessoas, esquecem-se de si mesmos, de buscar a sua felicidade e paz interior. É chamar a situação e jogar de volta para o cidadão, não? Quase nunca são esclarecidos de uma só vez. Eu lembro de um caso de um espírito que eu acho que a gente levou 1 ano ou mais. Ele voltava, toda reunião ele estava ali. Mas foi um trabalho intenso. Eles voltam quando o caso, alguns casos, né? Eles voltam, não se dão por vencidos, e voltam, e voltam, e voltam, e enquanto isso as coisas vão acontecendo de forma a tirar ele desse intento, né? Espíritos irônicos é quase que a sequência desse outro aí, né, que a gente viu, são difíceis para o diálogo e, geralmente, sendo muito inteligentes, usam a ironia como agressão. Ferem os doutrinadores, participantes, com os comentários mais irônicos e contundentes. E como a gente tem calcanhar de Aquiles, pelo estágio espiritual que nós estamos, né? De vez em quando a gente leva umas ferroadas aí. Ironizam os espíritos, acusando de usarem máscara. Quer dizer, não é a máscara do coronavírus, não, hein? De se fingirem de santos, de artifícios dos quais dizem, utilizam para catequizar os incautos, de usar magia, hipnotismo, etc. Alguns revelam que seguem os participantes da reunião para vigiar-lhes os passos e que ninguém faz nada do que prega. Olha, isso aí é interessante que... eu vou te acompanhar. Olha, se você quiser, tudo bem, mas nós temos que ser espíritos 24 horas por dia, né, para não dar chance dele voltar depois e querer trazer uma dificuldade maior para a pessoa, né? Orar e vigiar, né? Alguns revelam que segue mesmo, né? O melhor exemplo, o melhor resultado é o exemplo que a gente possa trazer, né? Em hipótese alguma, deve ficar agastado ou melindrado com isso. Aliás, o que é o mesmo, pelo contrário, devemos aceitar as críticas feridas, inclusive, porque apresentam um grande fundo de verdade. Olha que discurso difícil, hein? Apresenta um grande fundo de verdade. Sobre os espíritos nos seguirem, nos acompanharem, tem aquela peça de teatro sobre Divaldo, né? Chão de Estrelas, né? Que o espírito ficou atrás dele durante anos e anos e anos, e depois que ele acabou se convertendo, falou assim, não dá para seguir você não, porque você é muito bonzinho. É isso aí. Convence pelo exemplo, né? Pois é. Essa aceitação é a melhor resposta. A humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Eu acho que essa informação aqui é interessante para a gente entronizar, fixar na mente, né? Ter uma humildade sincera, verdadeira, nascida da compreensão de que, em realidade, somos ainda muito imperfeitos. Se a gente começar a achar que não tem imperfeição, estamos à beira do abismo, não?
Mais ou menos por aí. Perfeição todos temos. Estamos vivenciando ainda um mundo de expiações e provas, caminhando para a regeneração, mas a imperfeição faz parte do nosso dia a dia. Isso corrobora o que a gente falou uns dias atrás, né? Sobre que a gente não precisa ter asa de anjo para poder trabalhar, né? A gente tem que trabalhar sempre. É verdade. Tentar defender-se, mostrar que os espíritos trabalham muito, que naquele centro se produz muito, é absolutamente ineficaz. Para que falar isso? Ele está ali vendo. É tentar convencer de uma coisa que não tem necessidade. Será até demonstração de vaidade da nossa parte, visto que temos ciência da nossa indigência espiritual e do pouco que produzimos e progredimos. E eles sabem disso. Como sabem, né? Conhece a todos de uma forma muito corriqueira. Continuando ainda, espíritos irônicos, tentar defender-se, mostrar que os espíritos trabalham muito, que naquele centro se produz muito, é absolutamente ineficaz. Acho que é repetir. A mesma página. Agora, espíritos desafiantes. Interessante, essas colocações aí não fogem muito do nosso dia a dia, né? Como encarnados. Todos esses tipos aí a gente se defronta na vida. De um momento ou de outro, esses estilos aparecem na nossa vida, né? Não é só do lado de lá que isso acontece. Do lado de cá, vivenciamos a nossa vida inteira espíritos encarnados nessa mesma condição. Vem desafiar-nos, julgam-se fortes e vulneráveis e utilizam-se desse recurso para amedrontar. Às vezes acontece até, eu acho que foi Jerusa que falou que o espírito era tão grande, né? E ela estava com dificuldade de deixar ele se comunicar. Eu não sei se ele é um desse tipo assim, de espírito que veio desafiar. Você lembra, Jerusa? Não, ela não está aqui não, mas é isso mesmo. Ele era muito grande e não conseguia encaixar. O perispírito dele era enorme, a Jerusa pequenininha. Nossa, não vai caber, não. Mas aí, qual a ferramenta que a equipe espiritual traz para a gente? De vez em quando aparece um tal de Zé Grosso lá, que ele é grandão. Aí fala, por que você chamaram esse cara aí? Para poder conversar comigo. Então, se o cara é grandão e fortão, aí o Zé Grosso vem e, meu amigo, o que você está querendo aí? Aí, no instante, ele tira o time de campo, né? Ameaçam os presentes com as mais variadas perseguições e desafiam-nos a que prossigamos, interferindo em seus planos. Cada doutrinador encaminhando o diálogo, atento a alguma observação que o comunicante fizer e que sirva como base para atingir o ponto sensível. Quem é que não tem? O calcanhar de Aquiles, né? Um ponto sensível que pode ser, tem que ter uma percepção muito, muito boa, né? E trabalhar a intuição para tentar encontrar esse ponto sensível do espírito. De vez em quando a gente apela para quem? Para a mãe, né? Mãe, avó. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis, aquelas feridas que ocultamos cuidadosamente, envolvendo-as na couraça do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença. Todos nós. Em geral, os obsessores, no decorrer da comunicação, acabam resvalando e deixando entrever os pontos suscetíveis de que tanto escondem. Então, olha só, é por isso que se fala sempre que
a gente deve falar pouco e dar tempo ao Espírito para ele ir falando, porque aí ele vai expondo algumas coisas que a gente pode aproveitar. Esses pontos, né, que eles estão ainda tentando esconder. Ouvir mais, falar menos, seria a receita, né, nesses casos, como em muitos outros. Essa receita serve para também nós encarnados. É verdade. E como vale. Aparentam fortaleza, mas, como todos, são indigentes de amor e de paz. Aí, lembrando da comunicação que o Egeu fez, né? Não sei se ele está na área aí ainda. Ele deu um abraço no espírito, foi o que mudou as intenções. Egeu está por aí? Eu estou aqui. Como é que foi esse caso, Egeu? Como é que é? Eu dei uma saidinha aqui e voltei agora. Pode falar. Mas eu estou ouvindo tudo. Falando, e ele não dava... Sim. Não se dava por vencido, você deu um abraço nele, né? Era um cardeal. Ele desfilou Colega, lá. Né? Ele desfilou lá um rosário de conhecimentos dentro da área dele, e eu tentava contra-argumentar, né? E isso já estava demandando tempo. De repente, um outro espírito se apresentou lá através de outro médium e veio até a mim: meu filho, é melhor uma ação do que 1000 palavras. Aí entendi, dei um abraço nele, ele aquietou-se e depois me informaram, o médium informou que ele havia sido levado através daquele abraço. Muitas vezes a gente tem que agir dessa forma, né? Não é só conversar, né? É acolher, abraçar. Porque o abraço realmente denota uma situação de carinho, né? É uma manifestação de carinho, de aconchego, de acolhimento. É isso que o Espírito me recomendou. E eu nunca mais esqueci essa lição. Isso aí. São indigentes de amor e de paz, né? É isso aí. Quase Estou por aqui, sempre... tá? Hein? Estou por aqui. Estou com o fone desligado, mas estou por aqui. Quase sempre estão separados de seus afetos mais caros, seja por nível evolutivo, seja por terem sido feridos por eles. Às vezes os nossos também ferem, né? E a gente fica separado. O doutrinador recorrerá à energia equilibrada, dosada no amor, serena e segura, quando sentir necessidade. Foi o caso do Egeu. O espírito desse padrão vibratório quase sempre tem que se comunicar mais vezes. Tem que se comunicar mais vezes, né? Às vezes uma reunião só não basta para acalmar. O que se observa é que a cada semana eles se apresentam menos seguros, menos firmes e fortes que na anterior, até que se atinge o momento do despertar da consciência. Acende a luzinha, né? Aí vamos para os descrentes. Estavam nos desafiantes, agora para os descrentes. Apresentam-se insensíveis a qualquer sentimento. Descreem de tudo e de todos. Dizem-se frios, céticos, ateus. Gente, o cidadão está no plano espiritual e continua ateu, né? Eu, ou muitos outros, né? Há de se perguntar assim, mas como pode acontecer uma coisa dessa? O espírito está no plano espiritual e se considera ateu, mas acontece. No entanto, o dialogador terá um argumento favorável, fazendo sentir que, apesar de tudo, continuam vivos,
que se comunicam através da mediunidade. Muitos conhecem, são descrentes, mas conhecem o processo, né? Também poderá abordar outro aspecto, que é o de dizer que entende essa indiferença, pois que ela é resultante dos sofrimentos e desilusões que o atormentam, que, em realidade, essa descrença não o conduzirá a nada de bom, e sim a maiores dissabores e a uma solidão insuportável. Essa solidão é que vai fazer ele voltar para poder tentar mudar de rota. O esclarecedor deve deixar de lado toda argumentação que vise a provar a existência de Deus, pois qualquer tentativa nesse sentido não atingirá o objetivo. Olha, essa tentativa de provar a existência de Deus, a gente dá com os burros na água, porque nós não temos um conhecimento ainda suficiente para debater com um espírito desse que já vem provavelmente estudando ciência e tal, eles têm um conhecimento muito grande, e nós temos um sentimento, não temos o sentimento da existência de Deus em nós, é muito forte, mas conhecimento para debater com esses que já se dizem ateus, é muito difícil. Então, essa argumentação não vai levar a nada. Como diz o Egeu ainda há pouco, né? O Espírito aconselhou, palavras não conduzem, né? A uma solução. O amor é que vai nos levar a atingir esse coração. Eles estão armados contra essa doutrinação, e é esta justamente a que esperam encontrar. Eles já vêm sabendo que vai ter aqueles argumentos e eles já vêm preparados para rebater, né? Primeiro, deve tentar despertá-los para a realidade da vida, que palpita dentro dele, é da sofrida posição em que se colocam por vontade própria. Um dia, a dor, o sofrimento, vai fazer com que essas criaturas repensem, né? Mas esses contatos na reunião mediúnica são importantíssimos, né? Porque aquele choque anímico que a gente sempre fala tem um valor muito grande para ir trabalhando o espírito necessitado até conseguir o tal do água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Continuando nos descrentes, ao se conscientizarem do sofrimento em que jazem, da angústia que continuadamente tentam disfarçar, da distância que os separa dos seres amados, por si mesmos recorrerão a Deus. Por si mesmos recorrerão a Deus. Olha só. Inclusive, o doutrinador deve falar que somente o Pai pode oferecer-lhes o remédio e a cura para seus males. Que bom toda essa informação, né, para que a gente se prepare para estar conversando com esses espíritos. Agora, os dementados. Não têm consciência de coisa alguma. O que falam não apresenta lógica. Quase todos são portadores de monoideísmo, ideia fixa em determinada ocorrência, razão porque não ouvem, nem entendem o que se lhes fala. Está nessa situação aí de, como diz os advogados, vacatio legis, né, Ju? Fica aí, não sabe para que lado vai. Devem ser socorridos com passes. Olha só, o passe outra vez aqui, sendo aconselhado. Né? Quando você percebe essa dificuldade do espírito, devem ser socorridos com passes. Ele tem que falar
um espírito nessa situação, né? O passe é que é um socorro eficaz. E em alguns casos, o espírito parece despertar de um longo sono e passa a ouvir a voz que lhe fala. Sai daquele estado de inércia, né? São os que trazem problemas menos graves. É mais grave, né? Dizem-se perseguidos, aí são os amedrontados, né? Dementados, agora vamos para os amedrontados. Essa classificação toda aqui, essas colocações são muito importantes para a gente sempre estar relendo isso, porque quando a gente se depara com espíritos nessas condições, a gente já tem a noção mais ou menos de como lidar com eles, né? Dizem-se perseguidos e tentam desesperadamente se esconder de seus perseguidores. Mostram-se aflitos e com muito medo. Alguém lembra de algum caso desse? Do espírito tentar se esconder lá na casa espírita? Eu já atendi alguns assim. É? Mas às vezes não estava querendo esconder na casa espírita. Às vezes era um espírito que tinha tido algum problema, principalmente com criminosos, fugindo. 2 vezes aconteceu isso. Ele estava fugindo, querendo se esconder, porque estava perseguindo ele, os caras estavam querendo matar ele, e aquele negócio, aí você vai levando, dá abrigo, né, acolhe, vem aqui comigo, essa coisa, né, que a gente sempre procura ajudar, né? Mas foi nesse sentido. Perseguidos para serem... Mas tem uns que estão correndo dos perseguidores espirituais, né? Às vezes fazia parte de algum grupo de espíritos, né, malfeitores, e resolveu sair daquele grupo. Eu me lembro de um caso... É oferecido ajuda a eles, né? Abre-se as portas para que eles possam se esconder ali. Também aconteceu. A gente fala que ali dentro eles vão estar seguros, né? Que eles buscam a segurança da casa e a gente dá, né? Pelo menos procura, né? A gente procura. Se a gente consegue, acho que sim, né? Mas é tudo intuído. Os espíritos nos ajudam sempre com suas intuições, suas inspirações, para que a gente possa absorver aquelas informações e acolher aquela criatura, né? Já atendi vários também, dessa forma. Eu atendi uma vez com um que estava correndo e falou assim, eu corri, achei, vi essa porta aberta, estou entrando aqui. E era dentro da casa espírita, né? Era um local onde a gente estava trabalhando, né? Teve um também que estava dentro de casa, amedrontado, e não queria sair, e de repente eu cheguei lá e falou assim, como é que você chegou aqui e me encontrou e tudo? Né? Acontece muito. Eles existem. Eles existem. Tio, falta 3, hein? Hein? Falta 3, hein? Sim. É necessário infundir-lhes confiança, demonstrando que ali, naquele recinto, estão a salvo de qualquer ataque, desde que também se coloquem sob a proteção de Jesus. É isso que a gente faz, né? Às vezes a gente até mostra para eles, ó, dá uma olhadinha na fortaleza que estamos cercados aqui, as armas de proteção que a gente tem. E eles confirmam isso, né? Realmente. Quando a gente lê aqueles livros de André Luiz, a gente tem uma noção mais ou menos de como as coisas funcionam. Os muros de proteção, aqueles canhões de eletrochoque, né? Que, aliás, Ismael, são justamente esses livros, essas informações trazidas por André Luiz, que nos ajudam quando acontece um fato semelhante e a gente se lembra de toda aquela proteção, não é, Graça? Toda aquela proteção que é concedida aos espíritos necessitados. Então, é muito importante essa obra de André Luiz, que nunca deve ser esquecida, né? Com certeza.
Nosso cérebro lança essas informações imediatamente para a gente ajudar os espíritos. A gente lendo esses livros, na hora que tem um caso assim, a gente vai lá, buscar lá no arquivo, né? Sim. Para poder ajudar. Já nós estamos chegando às 9 horas. Vamos dar uma paradinha por aqui, né? Para continuarmos na próxima quarta. Então, gente, na próxima quarta a gente dá sequência aqui, né? Essa parte assim muito lida, dá pouco oportunidade de debate, mas eu sempre alerto, né? Olha, vocês quando tiverem alguma coisa para perguntar esses slides são muito fique à vontade, hein? Esses slides são muito bons. Se eu pudesse disponibilizar, colocar aí no grupo, seria bom, para a gente reler quando tiver alguma dúvida, alguma coisa. Mas está sendo gravado, eu sempre coloco, né? Ah, tá. Aliás, o Wendel, né, que coloca para a gente. É ele que coloca. Tem muita informação valiosa. Gente, vamos agradecer aqui a Deus, né? Egeu, você está por aí? Estou. É porque, meu filho, você veja bem, eu sou o cozinheiro da casa, né? Está cozinhando ainda uma hora dessa? Hein? Está cozinhando ainda uma hora dessa? Eu sou o cozinheiro da casa. Então, eu faço a comida, o pessoal chegou, fiz a comida, já coloquei na mesa, estou ouvindo a palestra. Agora faz... Agora restaurante? Por isso que é égide gamada. Pois é. Está aberto o restaurante? Tá sim, meu filho. Vem para cá que tem sim. Sempre tem. De bom aí hoje. Não pode aglomerar, pessoal. Não pode aglomerar. Vai um de cada vez. Tem purê, tem batata frita, tem bife. O que você quer? Pode falar. Por ordem alfabética, hein? Vai de máscara, mas deixa a boca aberta, né? Eu te chamei para você fazer. Ainda não. Fazer a prece? Nossa, fazer a prece. As netas estão querendo arrombar a porta aqui. Faz a prece para nós ir. Mas por que você não canta uma musiquinha antes de encerrar? Canta uma musiquinha para a gente encerrar. A Giselda canta. Tem que começar aí para a gente ajudar. Não, a Giselda canta. Se cantar todo mundo dá... Bagunça, né? Microfonia. Vai, Zeldinha. Canta vocês, não me vem nada. Bota a luz. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. E assim, Jesus querido, com esta prece musicada, nós queremos te agradecer os imensos benefícios que alcançamos em nossas reuniões, em nosso convívio fraterno. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, a nossa convivência, e que possamos estar sempre trilhando nos caminhos, nos teus caminhos, Jesus, nos caminhos também da nossa doutrina espírita, que é a doutrina consoladora para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um, hein? Beijo. Boa noite. Boa noite aí.